independente das massas que estão aqui, tá? Vamos começar a pensar no exercício, tá? O que acontece? Se essa barra tivesse aqui posicionada, independente de ter ou não ter massas nela, como foi dito que ela é uma barra homogênea, ela não ficaria em equilíbrio apoiado nesse ponto. Por quê? O equilíbrio dela, o ponto onde a força-peso da barra está aplicada, seria mais ou menos algo por aqui. Tá? Vou chamar isso de peso da barra, PB. Então, como o peso da barra está aqui e o ponto de articulação dela está aqui, independente dessas massas estarem presentes aqui ou não, o que aconteceria com essa barra? Ela iria ter um movimento nesse sentido, né? Tá? Esse ponto teria que estar em cima do centro da barra. Tá? E aí a proposta é que ela fique em equilíbrio estático sob a ação de mais forças. Né? Então a gente vai ter aqui um peso que eu vou chamar de P1, um outro peso que eu vou chamar de P2 e um outro peso que eu vou chamar de P3. Tudo bem até aí? Tudo certo. Tá? Todas essas forças do lado direito, elas tendem a causar um torque horário, né? Porque elas tendem a fazer a barra girar sim, nesse sentido. A única força que faz o oposto é a força P1, que ela tende a fazer a barra girar no sentido oposto, ou seja, ter um torque anti-horário. E nós vimos que o equilíbrio estático ele ocorre se o torque horário e o torque anti-horário forem iguais, tá? Em módulo, claro, porque daí o sistema vai ficar em equilíbrio estático. Então, a gente tem aqui uma, duas, três forças estático, horário, e uma só anti-horário. Vamos lá, então. Ó. A gente vai ter, então, no horário, essa distância aqui vezes o peso da barra. E aí começa a ter a questão das distâncias. Que distância é essa daqui? Olha só. Daqui até aqui, do peso da barra até a extremidade da barra, como ela é uma barra homogênea, isso é metade do comprimento da barra, tá? Que seria 15 metros. Como essa distância daqui é de 1/4 de L, tá? Isso está aqui no enunciado, isso aqui é L sobre 4. De quanto é essa distância aqui? Tem que ser L sobre 4 também, né? Porque ó, daqui até aqui tem metade da barra. Daqui a aqui é metade da metade. Então a outra metade da metade está aqui. Ok? Então, primeira força que causa torque, L sobre 4, peso da barra. Deixa eu trocar a cor, senão vai ficar mal bagunça aqui. Então, primeiro torque detectado, L sobre 4, peso da barra. Essa força ela é ortogonal à barra, então seno de 90 graus é 1. Depois vem quem? P2. P2. Qual é a distância dele? OM2, essa distância aqui, foi dito que é 1/3 da barra. Então, isso é L dividido por 3. E a última, P3, está indicado aqui, que é 3/4 do comprimento da barra. Né? Então, aqui tem 3/4 e aqui 1/4, formando aí a barra inteira. Então, aqui nós temos 3L dividido por 4 vezes P3. O L é 30, a gente pode fazer a conta aqui ou deixar assim indicado, tanto faz, tá?
No sentido anti-horário, a única força que está causando o torque é a força P1, que fica a L sobre 4 também. Todas elas estão a uma... formando, né? Todas as forças formam 90 graus com a barra, então, sendo de 90 graus é igual a 1, tá? E eu sei que essas duas coisas têm que ser iguais para que o sistema fique em equilíbrio. Então, notem vocês que eu poderia nem ter fornecido o comprimento da barra, já que ele vai ser cancelado. Eu só preciso das proporções, tá? Porque, olha só, vai ficar assim. L sobre 4, peso da barra, mais L sobre 3, P2, mais 3L sobre 4, P3, torque horário, tem que igualar o L sobre 4 vezes o P1. Então, ó, tem L em em todos os termos da igualdade, aqui, aqui, aqui e do outro lado. Então, eu posso dividir todo mundo por L e eliminar esse L da minha equação, tá? Esse é o exercício. Opa, não era isso que eu queria. Era isso aqui. Esse é o exercício de número 1, tá? Exercício número 2. Oh, desculpa. Falta terminar o número 1, né? Aí a gente vem com o que praticamente já terminou aqui. Agora a gente vai usar os valores que foram dados. Ó. A gente tem que o peso da barra é de 20 quilogramas, tá? Então aqui a gente vai ter 20 vezes 10, né? Massa vezes gravidade. Ou poderia fazer tudo com a massa também, porque olhem só, tem mais um detalhe aqui. Como tudo isso aqui é peso, então vai ficar assim. Massa da barra vezes gravidade dividido por 4. Mais M2 vezes gravidade dividido por 3. Mais 3 quartos de M3 vezes gravidade igual a M1 vezes G dividido por 4. Então, também, ó, assim como eu tenho L em todos os termos, eu tenho gravidade em todos os termos, tá? Então, agora só falta o quê? Substituir os valores que eu tenho de massa. A massa da barra é de 20 quilogramas. Então, 20 dividido por 4, mais M2, 10 quilogramas. 10 dividido por 3. M3, 5 quilogramas. Então, 3 vezes 5 dividido por 4. E o M1 é a incógnita. Então, M1 dividido por 4 é a incógnita, tá? Então, o que eu posso fazer agora? Rodar a manivela, né? O M1, então, vai ser igual a 4 vezes 20 dividido por 4, 5, mais 10 dividido por 3, que é 3,333, mais 15 dividido por 4. Aliás, fazer logo o produto direto aqui, né? Também estou fazendo conta à toa. Vai ficar 4 vezes 20 dividido por 4, mais 4 vezes 10 dividido por 3, mais 4 vezes 3 vezes 5 dividido por 4. Então, esse cancela com esse cancela com esse. Isso aqui, então, vai ser igual a 20 mais 40 dividido por 3, que vai ser aproximadamente 12, 15, 45, 40 dividido por 3, 13,3, tá?
13,333. Então aqui 13,3 mais 15. É uma massa muito maior do que as outras, tá? M1 precisa ser então igual a 15, 25, 38,3, né? 38,3 quilogramas, tá? Por quê? Não é 48 não, professor? 48. Esqueci de somar um ali. 48,3. Isso, 48,3. 48,3 quilogramas, tá? Por que uma massa tão grande? Pô, tem 3 massas aqui do lado direito, mais o peso, quer dizer, tem 3 massas, o peso da barra e mais 2 massas. Todas elas com uma distância ou igual ou maior como braço de alavanca. Então aqui eu preciso de uma força, né, bem maior do que as outras para conseguir dar conta do sistema. Eu não perguntei no exercício, mas poderia ter perguntado: e qual é a força que tem que suportar este ponto aqui? Deixa eu colocá-lo numa cor de destaque. Esse ponto aqui, ele vai ter que realizar uma força, vou chamar ela de normal, que é igual a quanto? Ele vai ter que suportar uma força que é igual à soma de todas as outras forças aplicadas, ó. Então essa força normal tem que ser igual a 483 newtons do P1 mais 300 newtons do peso da barra mais 100 newtons devido à massa 2 e mais 50 newtons da massa 3, tá? Então, para que esse sistema fique em equilíbrio, né? Esse miolo ali, esse ponto de articulação, ele tem que suportar 883,933 newtons, se eu não errei em conta. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, 933 newtons, tá? Então eu tenho duas condições para garantir o equilíbrio estático. Que esse ponto, né, que essa estrutura aqui, pontiaguda, seja capaz de suportar essa carga, 933 newtons, o que seria equivalente a aproximadamente 93,3 quilogramas de massa, e que a massa colocada aqui na extremidade seja de 48,3 quilogramas, tá? Menos do que isso, esse sistema tomba para cá. Mais do que isso, o sistema tomba para lá. Ok? Chegaram nesse resultado? Eu quase cheguei, professor. Eu somei errado. Somei 58,3. Tá, mas essa parte do ajuste dos torques, etc., você conseguiu acertar. Isso. Esse é o mais novo aqui do. Deixa eu salvar isso aqui. Salvar aqui no download mesmo, depois eu ajusto. Vamos lá.
para 1. Hoje é dia 13 de outubro de 2021. Legal. Posso apagar a lousa ou tem alguém copiando ainda? Pode apagar, professor. Já deu tempo de copiar. Por mim, pode apagar. Tá, não, teve alguém que pediu para esperar mais um pouquinho, né? O segundo exercício, ele tem um pouquinho mais de pimenta, porque os ângulos não são de 90 graus, né? Obrigada. Ok. Você tá de Batgirl hoje ou tá de Batman? Hoje eu tô de Batman. Professor, eu sou o Batman. Primeiro ela dizia que tinha 2 metros de altura, agora ela mudou para dizer que é o Batman. Uma é verdade e uma é mentira. Bom, 2 metros de altura. Acho que ninguém mais acredita. Seguinte agora. Opa! Agora, essa estrutura aqui, ela talvez tenha confundido um pouco mais vocês. Por quê? O ponto articulado, o pivô, né? Ele está aqui. É esse ponto. E nós temos uma única haste aqui de sustentação para não deixar essa estrutura como um todo fazer um movimento para cá. Esse material, o X1, que é o ponto onde a haste está colocado, ele está lá no 30% da barra, aqui 0,3 L. O X2, que é isso daqui, é 0,5 comprimento da barra. A barra como um todo tem 24, né? E a massa da barra tem 60 kg, tá? E esse relógio aqui tem 160. O ângulo alfa, nossa, foi 450 ali, 45 graus, tá? Então vamos de primeira coisa que se faz em qualquer estrutura, né, é entender que forças atuam nela e que forças podem impactar na estrutura, né? Então aqui nós observamos assim, a primeira coisa é o seguinte: em algum ponto no centro da barra, quer dizer, em algum ponto no centro da barra, que está aqui no meio dela, eu tenho a força peso atuando. O peso, como sempre, aponta para baixo. Aqui nessa extremidade, a gente tem o peso desse objeto aí, que eu coloquei um relógio, tá? Poderia ser um semáforo. E a única força que se opõe a um movimento no sentido horário é a força que é proveniente desse cabo aqui, tá? E vai ser uma tensão aí de sustentação. Legal. Outro problema é saber qual é o ângulo que cada uma dessas forças forma com o quê? Com a barra, né? No caso, a barra com a parede, professor? O ângulo seria? Não, o problema está em saber qual é o ângulo que cada uma das forças forma com a barra. Porque, ó, Entendi. no fundo, o que que acontece aqui? O peso da barra aqui eu posso dizer que ele tem duas componentes, essa e essa, correto? A que tende a fazer girar é só essa. Essa aqui pouco importa. Essa aqui, na verdade, vai pressionar
a barra, né, ela vai exercer uma pressão em cima aqui do ponto de rotação, né, do pivô. Mas em termos de rotação, ela não faz nada. Idêntico ao peso do relógio. Ó. O peso do relógio, eu posso dizer que tem uma componente para cá e uma componente para cá. Essa daqui também, a única coisa que ela faz é forçar a barra contra o pivô. A tensão, ela tem também duas componentes, uma para cá e outra que também força o pivô. Tá? Mas eu não perguntei nada sobre o pivô. Eu perguntei só, né, qual seria a tensão suportada aqui para manter o equilíbrio, pressupondo que o pivô suporta todas essas tensões, né? Então, o que nos interessa aqui é essa componente que tende a fazer girar o objeto, né, que forma 90 graus com a horizontal, tá? Por isso, a gente precisa conhecer o ângulo formado entre a barra e quem? E a força, tá? Então, ó, eu preciso saber quanto vale esse ângulo, quanto vale este ângulo e quanto vale este ângulo aqui, tá? Esses dois é fácil ver que são iguais, né? Porque a gente tem uma transversal e duas paralelas. Esse daqui vai ser diferente, tá? Então a gente pode começar a investigar isso aqui pensando em vetores, fazendo o seguinte, ó. Eu vou traçar aqui um triângulo retângulo, que vai ser útil esse azul, tanto para calcular o ângulo do peso da barra quanto do px, tá? Então, olha só, aqui eu vou ter 90 graus, correto? Todo mundo enxerga isso? O ângulo alfa foi dado. Está lá no enunciado que alfa é 45 graus. Se alfa é igual a 45 graus, tudo isso daqui forma 90. Aqui a gente tem também 45 graus. Alguém não enxergou isso? Então, se esse ângulo é 45 e esse é 90, este daqui e este daqui, 45, tá? E esse daqui, também 45, porque ó, aqui a gente tem 90, 45 aqui, 45 aqui, tá? Então, vamos calcular os torques horários. Daqui até aqui, né, do pivô até onde está aplicado o peso da barra, a gente tem metade do comprimento da barra. Então, 0,5 comprimento da barra, vezes o peso dessa barra. Mas, daqui até aqui, quanto que nós temos? Olha só. O enunciado diz que x1 é 0,3 comprimento da barra e o x2 é 0,5 vezes o comprimento da barra. Logo, daqui até aqui, né, que é o ponto onde essa força está aplicada, a gente tem 0,8 comprimento da barra, vezes quem? O peso do relógio. Ah, faltaram os ângulos, né? Bom, como os dois ângulos são iguais, por isso que eu deixei assim, a gente tem aqui, então, seno de 45 graus. Se fossem diferentes, seria colocar em cada um dos termos, tá? Quem causa torque anti-horário é única e exclusivamente a tensão no cabo. A distância da tensão no cabo ao
eixo de rotação é de 0,3 comprimento da barra, tensão, e aí o ângulo é igual, sendo de 45 graus. Então, nesse caso, como todos os ângulos são iguais, quando a gente igualar, né, torque horário e torque anti-horário, esses ângulos vão desaparecer. Vai sempre ocorrer isso? Não. Isso é um caso bastante particular, tá? Então, aqui nós temos que 0,5 vezes o comprimento da barra vezes o peso da barra mais 0,8 comprimento da barra vezes o peso do relógio vai ser igual a 0,3 comprimento da barra, tensão no cabo. A gente tem de novo comprimento, comprimento e comprimento. Posso simplificar. Então, nós temos aqui que 0,5. Peso da barra. A massa da barra é de 60 kg, 60 vezes 10, mais 0,8. O relógio tem uma massa de 160 kg, então vai dar 1.600 newtons. E tudo isso é igual a 0,3 vezes a tensão no cabo, que é o que a gente quer calcular. Tá? Então, 0, invertendo aqui o seu lado, 0,3 vezes a tensão é igual a 60 vezes 10 vezes 0,5, isso dá 300, mais 0,8 vezes 1.600, 1.600 menos 320, vai dar 1.280, se eu não errei em conta. Deixa eu refazer aqui, 0,8 vezes 1.600, isso aí, 1.280. Logo, a tensão é igual a 428 dividido por 0,3, ou seja, 4.280 dividido por 3. A tensão, então, vai ser de 1.420, aproximadamente, né? Aproximadamente 1.426,7 newtons, ou, se preferirem, tensão de aproximadamente 1,43 kilonewtons, tá? Seria a tensão suportada aí por esse cabo, tá? Professor, Sim? se eu só calculasse a tensão horária, já não teria que ser igual à tensão anti-horária por conta de estar estático? A tensão, não. Você teria, porque você tem distâncias diferentes, né? Tanto é que ela não é, né? A tensão horária aí é causada pelos pesos. Entendi. Então, no caso, eu estaria comparando tensão com torque, se eu fizesse essa comparação que eu falei. Ah, sim, não, tensão e torque são coisas diferentes. Inclusive o torque é medido em newton vezes metro. É diferente é outra unidade, outra grandeza, né? Torque e força não são coisas Entendi. iguais. Não, Tá? é que eu imaginei que se eu calculasse só o torque Não, horário, não. teria que ser igual ao anti-horário. Sim, mas e isso é que vai isso é que vai determinar qual a tensão que esse cabo tem que suportar. Porque imagina que Então, se você estivesse projetando essa estrutura, como é que você poderia dar a especificação do cabo sem ter essa tem que dar informação? intenção, não em torque, né? Não em torque, né? E você precisa de um cabo, você precisa especificar, precisa de um cabo que suporte até 1.500 newtons, por exemplo, 1,5, né, kilonewtons. Senão não daria certo, tá? Entendi. Então, calculei na metade, então. Faltou terminar aqui. Só fez uma parte isso. Professor,
Eu fiquei Sim? com dificuldade na parte do torque para a esquerda. Eu não consegui identificar. Você precisa imaginar o seguinte. Espera aí, deixa eu só salvar isso aqui. É que eu não consegui identificar, professor, o movimento do 03, o porquê dele. Esse cara daqui, o que acontece se você cortar esse cabo? Ele vai despencar, ele vai cair pro lado que tá com mais peso. Exatamente. Então, qual é a função dele? É puxar para cá, né? É, Esquece o relógio ali. Deixa eu descer um pouco mais isso aqui. Vamos esquecer por hora do relógio. Tá? Você tem uma haste assim. Tá? Isso aqui é sustentável? não, professor. Não é, né? Você precisa de alguma coisa. Ou você vai ter alguma coisa que puxe ela para cá, assim, um cabo, ou você vai ter alguma coisa que empurre ela para lá, né? Alguma haste aqui. Qual delas é melhor? Sim, depende da construção, depende do que você quer fazer, depende de um monte de coisas, né? No caso da no caso da engenharia civil, isso depende inclusive da estética da coisa, enfim, tem vários pontos aí, né? Mas você tem as duas escolhas. Você poderia fazer alguma coisa aqui que suportasse. Então, ali naquele caso, ele está na parede. Tem uma haste assim. Ela vai tender a fazer isso aqui. Para que ela não faça, você tem que puxar ela para cá. Nesse caso, foi colocado um cabo assim. Poderia ter sido inclinado, poderia ter sido inclinado para cá também, mas alguma coisa teria que fazer aí o papel do torque anti-horário, senão esse negócio entra em movimento. Ah, agora que eu entendi, professor. Eu tava pensando que aquilo lá só foi, tipo, para parar o movimento, tipo, em repouso, sabe? Daí eu viajei aqui. Sim, mas Agora eu ele só vai entendi. ficar em repouso se você puxar aqui, né? É a mesma história da gangorra, né? Se você colocar alguém, mesmo que você tenha uma gangorra em equilíbrio, né? Se você colocar alguém para andar para lá, o único jeito disso aqui ficar em equilíbrio é se você tiver uma amarração aqui. Senão isso vai tombar. Né? Na Ah, realidade, se você entendi. fizer um brinquedo desse tipo aqui para alguém andar em cima, em equilíbrio tipicamente instável, você vai ter que ter um cabo de um lado e outro cabo do outro. Por quê? O negócio está aqui apoiado no meio. Legal. Enquanto a pessoa estiver aqui no meio, tudo bem. Mas se ela começar a andar para lá, ela vai gerar um torque no sentido horário. Você vai ter que ter alguma coisa aqui que segure o torque no sentido anti-horário. E se ela começar a andar para o outro lado, você vai ter que ter uma amarração aqui. Senão esse negócio não se sustenta. Por exemplo, quando você tem. Deixa eu tentar fazer um desenho aqui. Se você tem pilastras aqui de um andar, as vigas, né, as colunas de sustentação, por exemplo,
e você resolve fazer uma varanda projetada para lá, isso aqui se sustenta? Se eu tiver peso ali em cima? Eu acho que não, professor. Você vai ter que ter ou alguma amarração aqui em cima, ou você vai ter que ter o andar de cima. Tá? Esse é um dos grandes motivos pelos quais você não consegue colocar varandinha, né, balcão, num prédio que não foi previsto originalmente, porque você vai amarrar ela aonde? Tá? O único jeito de colocar isso aqui sem ter uma amarração em cima seria colocar uma mão francesa aqui. Senão isso aqui não se mantém. Entendi, professor. Agora deu uma visão melhor para mim. Eu estava meio perdido nessa capacidade de visualizar. Para você não, para você ter esse vão livre aqui, que é o que interessa, né? Sempre, sem ter um trombolho aqui atrapalhando, né, a circulação, você precisa ter sempre o andar de cima. E no último, né, você vai ter que usar a cobertura em geral não tem essa projeção, né? Ela fica retida aqui, ou então ela tem uma espécie de trava de mão francesa lateral, né? Também é comum. Mas a gente não consegue colocar, fiz o prédio sem varanda, vou adaptar, vou colocar uma solda bem forte aqui e vou. Não vai conseguir. Isso aqui tem que ser inteiro na laje. Se não for, não dá para colocar. A menos que você ou você vai fazer uma ancoragem aqui, e além de ficar feio, você vai perder parte da área livre aqui, ou você vai ter que fazer uma sustentação aqui. E disfarçar ela na própria estrutura aqui do guarda-corpo, etc. Né? Mas mesmo assim, não tem a mesma firmeza, a mesma estrutura segura como você tem. Por isso que não se faz isso, né? Essencialmente não se faz. Prédio que não tem varanda, você não põe varanda nele, né? E pronto, né? Algumas casas em que, puxa, eu queria ter ampliado para cá, a estrutura é feita embaixo, né? Faz uma coisa assim, cria uma varanda aqui embaixo para ampliar a parte de cima, alguma coisa do gênero, mas simplesmente projetar assim vão livre é complicado, se não tiver essa ancoragem aqui, tá? Beleza? Mais alguma dúvida? Beleza, professor. Obrigado. Deixa eu puxar aqui mais um exercício, já que vocês ficaram com muita dúvida nesse, pelo jeito só 7 pessoas entregaram. Agora que vocês já viram a solução, deixa eu puxar mais um aqui para vocês fazerem sozinhos. Enquanto isso, quem tiver dúvida nesses aí, pode ir perguntando à vontade. Professor, só volta ao raciocínio do último exercício para mim terminar de copiar, por favor. Ô, professor, ali não é 1280 ao invés de ser 128? Professor, nos meus Sim, cálculos eu sim. acho que é 1280 também.
Sim, 1280. 300, 1280. Espera lá, o que eu fiz aqui? Eu acho que o senhor esqueceu de multiplicar vezes 10. Vezes 10, deixa eu ver aqui. 0,5, 600, 300. Ok. Esse daqui, 1.600 vezes 1.280. É verdade. Aqui é 1.280. Deixa eu apagar isso aqui. Dá um pouco maior, então. Então aqui é 1.280. Ó. Igual a 0,3. Então a gente tem 1.580. 1.580 dividido por 0,3. Nossa, bem mais alto. Cinco mil duzentos e 5.267 newtons, aproximadamente 5.267 newtons, o que dá então uma tensão de aproximadamente 5,3 kilonewtons, bem maior, teria derrubado o prédio, viu? Deixa eu apagar isso aqui e salvar de novo a imagem. Você já deve aparecer. Não apareceu ainda por quê? Deixa eu ver. Editar a tarefa, 10 pontos possíveis. Eu não agendei. Apareceu aqui sim, professor. Já apareceu? Ah, então tá. Geralmente ele faz um plim pra mim quando aparece pra vocês, não fez. Tá. Tentem fazer agora que vocês já viram essa primeira lista. Tentem resolver essa atividade 6 aí. O princípio é o mesmo, a ideia é a mesma, né? Na verdade, eu coloquei uma única estrutura, que ela foi feita com um cabo puxando e depois com uma haste empurrando, tá? Mas a ideia é exatamente a mesma. Eu acho que vocês vão conseguir agora esclarecer as dúvidas. Se quiserem partir para discussão em grupo, me avisem que eu crio os grupos. Se não, podem fazer individualmente, tá? Eu vou subir. Eu acho que podia criar os grupos sim, professor. Vamos criar os grupos, então? Vocês Eu acho que é legal. fica melhor, né, para discutir. Vocês estão em... Deixa eu ver aqui. Quantos somos? 19. Acho que a gente pode colocar grupo. Vocês preferem o quê? 3 ou 4 pessoas? 4 fica muita gente, né? Ou 4? 3, então. Pode ser. Bom, se quiserem 4, já tem aqueles mesmos de sempre. Vocês que Pode sabem. ser, então. Pode ser? Pode. Então, vamos lá. Vamos iniciar esses grupos. Aí vai um por um, tá? Só um minutinho. Estou abrindo as salas e já vou direcionando vocês para lá. Olá, Matheus. Oi, professor. Não está abrindo o link. Pessoal, vou trazer todo mundo de volta. Espera aí, deixa eu fechar as salas. E aí, professor? Trouxe todo mundo de volta. Vamos lá. Ó, deixa eu ver, já chegou. Não, tem gente chegando ainda. Voltemos. Vocês estão enrolados hoje. Ó, tem aqui um canal Corpo Rígido
E nesse canal estão as duas soluções aí de hoje, tá? Vamos começar com essa daqui. Espera lá. Deixa eu pegar a figura para vocês. Professor, a gente consegue ir resolvendo junto com o senhor? Sim. Tentando? Olha só, vamos lá. O importante em todos esses exercícios, a primeira coisa qual é? É identificar onde as forças estão aplicadas, tá? Independente dos valores de posição, dos valores das massas, o que impacta nisso aqui? Ó? Isso aqui tem um ponto articulado aqui, correto? Tá? Sim. Então, Aham. ó, eu tenho que localizar a primeira coisa, onde é que está o peso da barra? O peso da barra está no centro dela. Como ele aponta sempre para baixo, né, ele vai apontar aqui. Certo? Sim. Tem um material pendurado aqui, então ele vai ter um outro peso aqui. Tá? E aí, assim, se não tivesse mais nada, isso aqui ficaria em pé? Não. Não, né? Ele iria fazer um movimento assim, né? Ele iria girar para Isso. cá até cair no chão. Então, se ele não cai, é porque tem uma outra força que está atuando aqui que faz o movimento ao contrário, que puxa ele. Que força é essa? Vai ser... Eita. Vai ser a tensão nesse cabo. Tá? Então a gente já sabe agora que tem o peso da barra e o peso aplicado, eles tendem a causar torque horário. O único que vai segurar no torque anti-horário é a tensão no cabo. Tá? Qual é o próximo passo agora? Localizar a distância de cada uma dessas forças em relação ao ponto de rotação e os ângulos que elas formam. Feito isso, o que vai faltar é dizer que torque horário é igual a torque anti-horário. Então vocês precisam investigar o quê? Que ângulo é esse? Que ângulo é esse? Que ângulo é esse? Tá? Esses dois, eles são iguais, né? Porque é a barra com dois ângulos, né? Duas perpendiculares aí. Os dois pesos são paralelos e a reta é a transversal, né? A barra. E o outro vai ser diferente. Clareou? Então, o que a gente ficou. Na verdade, eu me apeguei bastante nessa informação, daí eu acabei, acho que até confundindo quem estava comigo. Porque no exercício anterior, tinha um valor que eu acho que era a distância, que tava assim, 0,5 vezes LB vezes um PB, que era um peso. Aí eu acabei me apegando nisso de que esse 0,5 era metade da barra. Não, mas ele é metade da barra. O peso está na metade da barra, por exemplo, aqui. Então, se você pegar... Deixa eu pegar o enunciado aqui, para ver os valores. Professor, era 300 o mesmo valor ou era 30 o ângulo alfa lá? É 30, é 30. Ah, porque daí dá 15 então ali, não é isso? Dá 15 em cima, é isso. Ah, tá bom. Ah, ele puxa para 300. Ele desce o zero do grau. Um saco esse editor, viu? Deixa eu tentar pegar aqui o exercício com os enunciados para a gente ver. Ó. Lá no enunciado, o que ele diz? Vou pegar aqui tarefa. Para conseguir ver os valores, tá? Tá.
Então, olha só, acho que foi, não sei se mais alguém tem a mesma dúvida. Ó, Bianca, eu preciso localizar o ponto onde a força é aplicada em relação ao eixo de rotação. Nesse caso, o eixo de rotação está aqui. Tá? O peso da barra, como foi dito que a barra é homogênea, ele está na metade da barra, 0,5 L. Aham. Tá? Esse cabo de tensão, ele está lá na extremidade, então ele está no L inteiro. Aham. Tá? Ixi, isso aqui ficou torto. E esse daqui, ele diz 0,8 L. Tá? Então 0,8 L é o braço de alavanca desse peso aqui. Então o que você vai ter? Peso da barra. Como é que você calcula o torque de uma força? O torque de uma força é braço de alavanca, força, seno do ângulo entre os dois. Aham. Tá? Então aqui, nesse caso, o peso da barra, qual é a distância? Metade do comprimento da barra. Aham. Qual é o ângulo? É esse ângulo aqui que você vai ter que investigar. Tá, ele seria então o 0,5 vezes o peso da barra, que é acho que era 40 quilos. 400 newtons, né, na verdade. Você vai colocar em Aham. newtons. Tá? E o ângulo vai ser de 45, porque esse daqui é 45, esse também é 45. Tá? Aham. Aí o outro, aqui vai ser 0,8 peso desse objeto, que é 4. 30. Não, esse aqui é 4. Esse é 40. O peso da barra que é 30, É né? 30. Aham, então Tá? é 30. Então o primeiro foi 300, o segundo vai ser 400. Uhum. E aí esse ângulo aqui que é diferente. Então ele diz ali que o ângulo alfa, cadê o ângulo alfa? É de 30 graus, tá? Ficou 300. Então aqui que enrola um pouquinho, ó, porque se esse é 30, quanto vale esse? Aí a gente tem que vir nesse aqui, ó. Esse daqui é de 45. Tudo isso aqui é 180. Então esse daqui 135 esse mesmo. tem que ser 135, exatamente, tá? Aí 135 com 30 dá 165, para 180 sobrou só 15 graus. E esse daqui pega o comprimento todo. Tá? Querem voltar para o grupo para continuar a fazer ou querem fazer aqui assim? Acho que pode ficar aqui agora. Tá. Professor, então, no segundo torque que a gente vai calcular do 0,8 vezes 400, a gente vai usar o 15 nesse caso. Não o 30 que ele dá no exercício. Mas não vezes 400. Olha só, eu vou fazer aqui com vocês. Vamos lá. Ó, quem causa torque horário? O peso da barra e o peso acoplado, certo? Porque são os dois que tendem a fazer a barra girar assim, caindo para cá. Correto? Correto. Sim. Então, ó, quem são essas forças? Braço de alavanca, meio comprimento, vezes o peso da barra. O peso da barra, 300, né? 30 vezes 10, tá? Mas deixa assim, 30 vezes 10. Mais outra força tem um braço de alavanca agora de 0,8 comprimento da barra. Ela tem 40 quilogramas, então 40 vezes 10, tá? Esses são os torques. Ora, falta alguma coisa? Claro que falta, né? Falta o o seno. seno. O ângulo. Eu vou deixar ele aqui porque os dois são iguais. Se fossem diferentes, eu teria que colocar um e outro, tá? Então, seno de 45 graus. Legal. Isso fecha esse lado aqui. No torque anti-horário, só tem uma força atuando, que ela usa a barra toda como braço de alavanca. Nesse caso é um L, né? Ou poderia colocar só o L, vezes o valor da tensão no cabo, que é o que eu quero descobrir, vezes agora o seno de 15 graus. Tá?
Então, essas duas coisas têm que ser iguais, senão não tem equilíbrio. Deixa eu puxar isso mais para cima. Tá? Eu tenho que igualar essas duas coisas. Então, o que a gente vai ter? Que 0,5 L vezes 300 vezes o seno de 45 graus, tanto faz se eu coloco tudo em evidência ou não, tá? Mais 0,8 L vezes 400 vezes o seno de 45 graus tem que ser igual a L tensão seno de 15 graus. Tá? Como eu tenho L em todos os termos dos dois lados, eu não preciso dele, eu posso simplificar. Tá? Então, quem vai ser a tensão ali naquele cabo? Tensão no cabo vai ser igual a 0,5 vezes 300 vezes o seno de 45 mais o 0,8 vezes 400 vezes o seno de 45 graus, e tudo isso vai estar dividido pelo seno de 15 graus. Aí é só rodar a manivela, tá? Então vai ficar assim. Abre parênteses. 0,5, 300 mais 0,8 vezes 400 vezes o seno de 45 dividido pelo seno de 15 graus, tá? Que vai dar, então, 1.200, aproximadamente 1.284,1 newtons, ou ainda aproximadamente 1,3 kilonewtons, tá? Percebam que se eu pegasse essa estrutura, não era isso que eu queria fazer. Se eu pegasse essa estrutura e começasse a descer esse ponto aqui, o que iria acontecer com a tensão? Ela ficaria maior ou menor? Qual ponto, professor? Ó, o ponto onde ele prende aqui, se eu descesse mais ele, ao invés de prender aqui na ponta, eu prendesse aqui, o que iria acontecer? Diminuir a tensão? Ela segurar ela, eu acho que ela aumentaria nesse caso. Aumentaria, porque quanto menor o braço de alavanca, maior a tensão. Tá? Deixa eu salvar essa figura aqui. E eu já vou fazer um outro desenho aqui, que eu acho que vocês ainda não captaram a ideia. Figura 3. Todo mundo aqui já brincou de gangorra? Sabe o que é uma gangorra? Sabe, né? A gangorra é essencialmente uma placa, né, de madeira ou de metal articulada no centro. Tá? E a brincadeira qual é? Você coloca uma criança aqui, figurando aqui, aí, que criança mal desenhada, né? E outra aqui, elas ficam brincando de subir e descer. Se tiver um cara muito mais pesado que o outro, o coitadinho, o mais magrinho, vai ter dificuldade de levantar ele. Agora, vamos supor que você quer brincar com uma criança aqui,
mas você não está a fim de sentar no brinquedo. Você é velho, tá? Você não está acima do limite de idade, tá? Onde é que você vai fazer força? Aqui? Ou você vai tentar segurar a criança aqui? Onde No você acha que final. vai fazer? No final, né? Porque quanto maior o braço de alavanca, menos força você faz. No caso do cabo, não é diferente, né? Quanto mais braço de alavanca você der na estrutura, menor vai ser a tensão no cabo. Tá? Tanto é que, ó, se você tiver que suportar uma estrutura de um guindaste, observem só, o guindaste, sempre que ele tem alças, elas pegam lá na ponta e traz aqui para o motor dele girando, para levantar. Por que que o guindaste não pega por aqui? Porque se ele pegasse por aqui, seria muito maior, né? A força que ele precisaria fazer. Como o exemplo da porta também, né, professor? O senhor falou Como que no vai exemplo da fechar a porta. porta por perto da maçaneta, né? Fica mais força Exatamente. que tem que fazer. Exatamente. E é o mesmo princípio que ocorre na ponte rolante também, né? Quanto maior o braço dela, menor vai ser a força que você vai fazer, se for para suspender, né? Então, no caso dos guindastes, a gente tem exatamente essa mesma estrutura, tá? Legal. Pessoal, são 8... avançamos no horário. São 8h50, acho que agora seria legal vocês fazerem um intervalinho mesmo, de uns 10 a 15 minutos, e depois voltar para fazer o segundo exercício. Esse primeiro, já vou subir a solução aí para vocês, tá bom? Beleza. Tá ok, professor. Nesse 2, Oi. e o que ele está propondo é que, no caso, aumentasse a tensão nessa situação. É isso que ele estava dizendo no desenho aqui? Vai aumentar muito a tensão, porque daí no segundo caso, ele não está querendo que ocupe uma área tão grande. Ele quer diminuir o braço de alavanca. Ao fazer isso, ele vai aumentar muito a tensão. É Mas uma das aqui coisas. esse mais 0,2 LT. Esse 0,2 é a distância que esse ponto vai estar apoiando a barra. É um bracinho só de 20%. É o que acontece, por exemplo, quando você quer colocar uma mão francesa numa prateleira e não quer que ela apareça. Ela tem que suportar uma carga enorme, enfim, proporcional dentro da estrutura, claro. Mas no outro exemplo, então, não tinha essa mão. Não, a ideia aqui é substituir, ó. Você tem aqui o torque anti-horário sendo responsável por isso daqui, por esse cabo. Quando você remove isso aqui não se mantém. E aí eu vou colocar uma haste aqui. Só que essa haste, ao invés de ter comprimento todo como braço de alavanca, ela vai ter só 0,2 L. Vai ser bem curtinho, então ela vai ter que exercer uma tensão grande aqui. Ah, tá. Tá? É como se ao invés de puxar a porta pela maçaneta lá na outra extremidade, eu estivesse empurrando a porta pertinho da dobradiça. Professor, nesse caso. Não vai ter muita corda nesse caso. Não tem a corda, ele removeu a corda. Ah, tá, entendi. Agora fez sentido na minha cabeça. Ele removeu a corda e por isso que eu risquei. Tirou a corda, é uma correção. Corrigiu, ó, não quero isso aqui, eu quero que ocupe só esse espaço. Né? Eu quero manter esse vão aqui, vou perder um pouco de área livre porque eu vou ter um impedimento aqui. Mas eu vou ter um vão aqui razoável e não vou ter isso aqui, que é uma área a mais. Eu quero que a estrutura ocupe só aquela áreazinha ali. Você vai pagar o preço de ter fórmula, o que acabaria mudando seria tanto o LT, né, que deixaria de ser 0,8 para ser 0,2. Não, e o ângulo, de né? ser 1. O ângulo muda bastante. No caso aí, 45. Vai ser seria 45. igual do P. Isso, vai ser 45. Entendi. Mas as outras coisas mantêm o mesmo porque é a mesma força da massa e do peso da barra.
Sim, o restante não foi alterado. Tá? Daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá, pessoal. Conseguiram resolver ou só um grupo conseguiu? Eu consegui aqui, professor. Na verdade, o pessoal do meu grupo, eles, não sei se não entraram depois do intervalo, o que aconteceu. Aí eu creio que foi. Tá bom. Deve ter. Tô vendo aqui que tem 3, 4, 5, 6, 7 pessoas só. O pessoal não voltou do intervalo. Mas vamos lá. Deixa eu ativar. A gravação tá ativada desde o início, tá? Então, vou resolver com vocês. Depois. Primeira coisa, como da outra vez, é identificar as forças, né? Então, ó, a gente tem peso da barra aplicado lá no meio, continua tendo esse outro peso aqui aplicado, né, no 0,8 L, né? Isso não mudou no exercício. E agora, quem vai causar o torque anti-horário é uma barra, né, uma haste que está aqui, que vai ser comprimida. Então, na realidade, ela vai fazer uma força assim, né, para cá. Tá? E aí, o que muda? Muda os ângulos, né? Aqui a gente tem 45, 45. E agora aqui a gente vai ter também o quê? 45. Né? Tá? 45 graus aqui. Que é a única força que vai realizar torque anti-horário. Então, o torque horário, ele não mudou em relação ao exercício anterior. É o 0,5, o peso da barra é 30, 0,5, seno de 45, e o 0,8, 0,5 L, né? Claro, depois o 0,8 L, vezes agora o 40, 400, seno de 45. Ups, espera aí, tem que reduzir aqui para caber. Seno de 45 graus. E o torque anti-horário, que foi o que mudou, ele vai ser de 0,2 L, é um bracinho de alavanca bem curto. A tensão, né, de compressão aí nesse caso, vezes também o seno de 45 graus. Então aqui eu nem preciso do ângulo, tá? Quando eu igualar os dois, o que eu vou ter? Que 0,5 L vezes 300 vezes o seno de 45 mais o 0,8 L 400 seno de 45 graus igual agora 0,2 LT seno de 45 graus. Então eu não preciso nem do ângulo, nesse caso, porque eles são todos iguais, e nem do comprimento da barra, eu só preciso das proporções, né? Então isso aqui vai ficar 150, né? 300 vezes meio, mais 320, 0,8 vezes 400, igual a 0,2 vezes T. Então, a tensão vai ser de 470 dividido por 0,2. Isso. Tá? Ou seja, 4.700 dividido por 2, que vai dar 2.350 newtons, tá? Vocês lembram que é uma tensão bem maior do que o cabo. O cabo era aproximadamente 1,3 kN, e agora a tensão vai ser
de aproximadamente 2,4 quilonewtons. Praticamente dobrou. Um pouco menos só. Por quê? Porque eu reduzi muito o braço de alavanca. Então, assim, eu tenho uma vantagem de ocupar menos espaço, se você pensa nessa estrutura enquanto uma estrutura de engenharia civil, mas, por outro lado, você vai precisar de um material que vai suportar uma carga muito maior, tá? Tudo bem? Sim. Tá. Então, deixa eu salvar isso aqui. Ok. E eu vou colocar, como eu estou vendo que vocês estão com dúvida, mais um desafio para vocês, tá? Vamos lá, então? Deixa eu liberar para vocês. Vocês têm que... Engenheiro civil não pode ter dúvida nisso, gente. Professor, E aí... a gente chegou no resultado de no mínimo 150 e no máximo 950 newtons. É isso mesmo? No mínimo Não. 100... Não. Eu cheguei em 90 newtons e o mínimo 890. Bianca, você chegou em quanto? Bianca não fez. Professor, eu cheguei no 950 também. 950? Eu pus. É. Eu coloquei, mas eu não postei porque eu não tinha certeza, professor, se estava certo. Aí Eu não marquei coloquei lá. ainda também. Eu tava tentando achar os 150 aqui, mas eu não consegui, não. Eu Todo cheguei no mundo 150, comigo. mas é 90. Ó, seguinte, tá aqui a figura. Vocês perceberam o seguinte, ele não pode ir para lá, Aham. né? Ele só circula aqui. Então, o que vai mudar nessa variação dele? É o braço de alavanca, Aham. tá? Então, quando ele estiver aqui em cima, o braço de alavanca é zero. Zero? Zero. O peso dele vai estar aplicado aqui em cima. E aí a única força que vai ser exercida, qual é? É o peso da barra. Aham. Tá? Então, vamos começar a rabiscar. A barra, né, aqui a gente tem 0,2, 0,8. Então, mais ou menos aqui está o Achei centro, 150, professor. Oh, meu Deus do céu. né? Aqui está o centro da barra, né? Então o peso da barra está aplicado aqui, tá? Essa distância daqui até aqui, ela é de 0,3 L, porque 0,3 com 0,2 dá 0,5 e 0,5 para lá, ok? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Tá fácil? Sim, professor. Tá. A única Então, coisa é escorrer no desenho. Mas a teoria deu certo, professor. então, olha só, a gente vai ter esse peso mais o peso da barra, os dois tendendo a fazer um torque horário. E esse cara aqui, o herói, né, da resistência, essa tensão aqui, que é o único que vai gerar um torque anti-horário, tá? Então, como é que vai ficar? Ó, torque anti-horário, eu tenho um braço de alavanca de 0,2 L e uma tensão que forma 90 graus, como todos os outros. Então, tudo aqui é 90, sendo de 91, eu não preciso me preocupar com eles, né? Todo mundo está com 90 graus, sendo de 90 graus é 1, ou seja, não tem componente. Essas forças, elas, a 100% dela causa torque, né? Não tem nenhuma componente que só pressiona de um lado para a esquerda ou para a direita, tá? Do ponto de vista do torque horário, aí a gente tem, eu vou colocar assim, x vezes essa massa vezes gravidade,
mais 0,3 vezes o peso da barra. O peso da barra é... Deixa eu pegar aqui os valores. A massa M... A barra é de 6 kg, né? 6 vezes 10, tá? E aqui essa massa eu já posso colocar. O M é de 20 kg, né? A massa que fica mudando ali de posição, né? Então aqui 20 vezes 10. Também já posso colocar aqui no lugar do G o 10, tá? Essas duas coisas têm que ser iguais. Tá, faltou aqui também o L. Oxi. Essas duas coisas têm que ser iguais, ou seja, 0,2 comprimento da barra, tensão, tem que ser igual comprimento, o X, né, que é a distância dessa massa, vezes os 200 newtons, que é o peso do objeto que fica rodando, mais 0,3 L vezes 60 newtons. Tá? Então, eu posso simplificar L, L e L. E aí eu tenho a seguinte equação. A tensão é igual a 200x mais 18, né, 0,3 vezes 60, dividido por 0,2, tá? Esse x varia de quanto a quanto? Ele varia de 0, que é o objeto aqui em cima, até 0,8. Então a gente vai calcular o valor da tensão nesses dois extremos, tá? Então, x igual a 0. O que nós temos? Que a tensão vai ser igual a 18 dividido por 0,2, que é de 90 newtons. Ok? E o máximo que esse x pode alcançar, o máximo de braço de alavanca que ele vai poder alcançar é o x igual a 0,8. E aí, neste caso, nós vamos ter que a tensão é igual a 200 vezes 0,8 mais 18 dividido por 0,2, tá? Então, isso aqui é 8 vezes 20, que vai dar 160, mais 18 dividido por 0,2. Então, é 178 dividido por 0,2. Que dá 890 newtons, tá? Então ele vai de 90 a 890 newtons, que era a letra... Opa, já perdi aqui. Que era a letra C. Legal. Essa questão é uma questão de minha autoria que caiu, que foi para o vestibular da medicina da Unital de, acho que 2015 ou 2016. Faz tempo já. Ô, professor, só uma coisa que me confundiu. Esses 20% de comprimento da barra é esse 0,3, certo? Não, 0,2, isso aqui.
Ah, entendi. Caramba, me Ó, confundi nisso para fazer o desenho. 20%, 20 em 100, 0,2. É verdade. Mosquei, Tá? professor. Não, tranquilo. Então, olha só. O mínimo é 90, o máximo 890 e valores intermediários aqui, na medida em que ele vai andando, tá? Nós poderíamos, né, ter explorado isso aqui, inclusive, fazendo uma função. Olha só, a função tensão aqui, né, no cabo, ela ficaria assim, ó. Vou voltar para cá, tá? 200x dividido por 0,2, tá? Que na verdade isso aqui então vai ser 1000, né? 200 dividido por 0,2 mais 18 dividido por 0,2, que é o 90. Então, a tensão ela é 1000 mais 1000x, né? Mais 90, tá? Onde x varia de 0 a 0,8. Como é que ficaria uma planilha Excel para a gente gerar esse gráfico? Tá? Seria bem simples, ó. Né? A gente teria aqui o valor de x, x igual, vamos colocar já assim, ó, x e tensão. O menor valor de x é 0, então esse cara daqui é igual a 1000. Estão conseguindo enxergar, né? Sim, Vezes professor. o x mais o 90, que é o mínimo, tá? Então ele começou aqui com 0 e a gente vai colocar, vamos colocar ele de 10 em 10, tá? Então, igual ao anterior, mais 0,1, para a gente ver o que vai acontecendo, ó. A tensão vai subindo até atingir o máximo, que é o 0,8, tá? Então você poderia fazer um gráfico disso aqui. Se x é adimensional, né, porcentagem, né, proporção do comprimento da barra, a tensão calculada em newtons, daria para montar o gráfico aqui, facinho, facinho, disso aqui, ó. Só montar aqui. Inserir. Tá. Então a tensão ela vai de 90 até 890, cresce linearmente na medida em que o cara vai se deslocando pela barra. Tá? Aí, numa segunda abordagem, você poderia até investigar se o material é realmente de uma resistência homogênea, etc, etc. E essa curva não vai ser exatamente uma reta quando a gente começa a colocar outras variantes aí em cima disso, tá? Mas numa primeira abordagem ela é realmente alguma coisa que tem uma variação linear, tá? Beleza, gente? Deixa eu salvar isso aqui para mandar para vocês. Figura 3, essa vai ser a figura 4, não, essa vai ser a 5, tá?
Legal. E se eu usasse uma mola aqui no lugar disso, como é que ficaria? Ninguém sabe? É muito comum que nessas estruturas nós tenhamos molas. Como é que funciona uma mola? Alguém sabe? Professor, eu vou dar um chute, mas eu acho que a tensão, quando ela é exercida em cima da mola, ela meio que absorve e volta ao seu estado inicial, dissipando a tensão nela. O que acontece com a mola é o seguinte, vamos lá. Se eu botar uma mola pendurada num teto, ela tem um comprimento. Se eu pendurar nessa mola um objeto e ela aguentar, ela vai sofrer uma deformação, né? Tá? O que significa essa deformação? Ela está resistindo, né? Também poderia ser comprimindo, tá? O que acontece aqui é que tem o peso do objeto e aqui eu tenho a chamada força restauradora, ou força de Hooke, que foi o cara que investigou isso primeiro, tá? O que o Robert Hooke descobriu é que essa força restauradora, ela é igual a uma constante vezes a deformação que a mola sofreu. Então, quanto maior a constante elástica, né, menor vai ser a deformação e vice-versa. Tá? Então, a lei de Hooke, ela estabelece que para molas lineares eu preciso especificar para colocar esse tipo de elemento na minha estrutura, eu preciso saber qual é a constante elástica dela. Isso vale para molas, para materiais elásticos em geral. Tá? O que nós temos, por exemplo, a estrutura a ideia de uma balança, né? As balanças inicialmente eram, né, só molas, né? São dinamômetros. Qual era? O que a balança mede? A balança mede peso, balança mede massa? Não, a balança enquanto instrumento de medida, ela mede deformação. Então, assim, eu coloco um objeto numa balança, esse objeto causa uma deformação na balança, e pela deformação eu sei qual foi a carga que causou a deformação. Tá? As balanças modernas, né, usando aí as digitais, etc., o que elas usam é o mesmo princípio, só que agora, ao invés de ter uma mola, elas têm alguma coisa que se deforma, que emite uma descarga elétrica, quando se deforma para manter aí o material em equilíbrio, e essa descarga elétrica ela é diretamente proporcional ao peso, né, da deformação sofrida, e depende do material. Então você precisa calibrar a balança para ver qual é a constante elástica do material. Tá? Então, quando a gente usa molas para fazer esse tipo de estrutura, ou até objetos elásticos de uma maneira geral, o importante é saber qual é a constante elástica do material e o quanto que ele vai se deformar. Tá? Então, isso é uma coisa bastante usada e que a gente acabou não explorando com tanta como deveria, né? Mas a gente ainda tem uma aula para fazer isso. Então, o que eu vou colocar na próxima aula? Algumas estruturas desse tipo, só que com molas e não só cabos, tá? E aí a gente vai poder trabalhar isso sabendo a constante elástica. A gente ainda tem aí uma meia hora de aula, eu vou deixar esse tempo livre para vocês entregarem as atividades que estão faltando ou tirarem dúvidas. E aí na semana que vem, na próxima semana de aula, a gente coloca essas estruturas com molas, tá? Fechando aí o assunto. Ou seja, na verdade, eu posso perguntar qual é a constante elástica da mola que vai ficar ali no lugar do cabo. É só isso, né? Não tem nada de mais em termos de matéria além do que a gente já viu, tá? Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.